Estamos aqui novamente para que possamos aprender da palavra de Deus, possamos enfrentar as batalhas diárias apoiadas na esperança das promessas do Senhor. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que são as mentiras que são contadas a nós sobre as nossas emoções. Que o nosso Senhor possa estar nos abençoando a ter discernimento da sua verdade. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui, por podermos aprender da sua palavra. E abençoa, Senhor, a cada uma que estará assistindo esse vídeo, Senhor, que o teu Espírito possa falar ao coração de todas nós, Senhor, para que possamos cada dia mais viver a verdade que tu és, Pai. Ajuda-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos tratado sobre várias mentiras que Satanás usa para tirar a nossa alegria, a nossa paz. Falamos sobre mentiras sobre nós mesmas, falamos sobre mentiras sobre casamento, sobre os filhos. E hoje nós vamos tratar desse tema tão importante que são as nossas emoções. A autora do livro que tem nos ajudado a estudar esse tema na Bíblia, né, que é o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, de Nancy DeMoss, ela fala que uma vez ela ganhou uma espécie de um imã de geladeira e que tinha uma carinha, eu estou me sentindo, e vinha junto uma lista de palavrinhas, né, para você colocar embaixo dessa carinha. Palavras como frustrada, triste, confiante, feliz, solitária, deprimida, enfim, muitas emoções. E ela disse que se realmente a gente tivesse um imã desse na nossa geladeira e fôssemos trocando essas palavras, as emoções, de acordo com o que a gente vai sentindo durante o dia, com certeza nós teríamos muito trabalho, porque nós vivemos diariamente muitas emoções, né? As mulheres, em geral, são essa coletânea de emoções diárias, né? Passamos de tristeza para muita alegria, para euforia, para, enfim, raiva, uma série de coisas, de emoções que vão tomando conta da gente. E é por isso que muitas vezes os homens dizem que não conseguem nos entender muito bem, né? Porque a gente muda com uma facilidade muito grande, né? E muitas vezes nós podemos achar que as emoções por si só, elas são pecaminosas, mas a verdade é que as emoções em si não são pecaminosas, né? As emoções foram dadas por Deus a nós como um dom dele a cada um de nós no momento em que ele nos formou, né? Mas a questão maior é que essas emoções foram corrompidas pela queda. Então, as nossas emoções deveriam ser somente para glorificar o Senhor, como tudo que deve existir na nossa vida, né? Somente para a glória de Deus. No entanto, essas emoções, elas foram contaminadas pelo pecado, e aí sim elas trouxeram problemas para nós, né? Por isso que o desafio é deixar que o Espírito de Deus realmente santifique a nossa vida no domínio dessas emoções, para que realmente elas possam ser expressas de uma forma santa. Nós sempre teremos emoções, seria terrível, né, nós sermos seres humanos sem emoções, frios, como robôs, mas na verdade nós precisamos pedir para que o Espírito de Deus nos ajude a dominar as nossas emoções de forma que elas possam ser santas e glorifiquem o nome do Senhor. A verdade é que nenhuma ferramenta é mais poderosa para ser utilizada por Satanás do que as nossas emoções, né? É uma forma eficaz realmente de nos colocar em cativeiro, e ele faz isso nos levando a acreditar em uma série de mentiras. Então, a primeira mentira que nós vamos ver é ele nos dizendo o seguinte, que se eu sinto alguma coisa é porque isso realmente é verdade. Nós temos uma tendência muito grande a acreditar naquilo que nós sentimos, né? Se eu estou sentindo que eu estou feliz, é porque eu estou feliz. Mas também, muitas vezes nós sentimos,
não estou me sentindo amada, então é porque eu não sou amada. Ah, eu não estou me sentindo forte o suficiente para lidar com isso. E então é porque realmente eu não consigo lidar com isso. Eu estou me sentindo abandonada por Deus, então realmente Deus deve ter me esquecido, né? Eu não estou me sentindo salva, então é possível que realmente eu não seja salva. E aí nós vamos acreditando nos nossos sentimentos. O problema é que devido a essa nossa condição decaída, os nossos sentimentos, eles não são uma fonte de verdade, né? Então, quando os nossos sentimentos eles ficam conectados às circunstâncias que nós vivemos e que são constantemente mutáveis, né? As nossas circunstâncias mudam com muita facilidade. Então, quando a gente deixa que os nossos sentimentos se conectem a essas realidades e não a realidade imutável de quem Deus é, do que Deus realmente faz, a sua verdade, né? As nossas emoções também vão oscilar, da mesma forma que as nossas circunstâncias oscilam. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós temos emoções positivas porque o dia está ensolarado, porque nós recebemos uma boa notícia, porque nós recebemos um elogio. Então, essas coisas vão fazendo a gente ter emoções positivas. Da mesma forma, um dia nublado, né, uma temperatura que a gente não goste muito, uma notícia ruim, uma dificuldade no trabalho que a gente está enfrentando, ou até mesmo uma situação de querer colocar uma roupa e ela não caber na gente, algo que está sendo bem comum agora nesse tempo de pandemia, né? Essas coisas também podem trazer emoções negativas. Então nós vamos ficando à mercê das circunstâncias que estão ao nosso redor. Grandes acontecimentos como uma perda de uma pessoa querida, ou uma doença, ou até mesmo o nascimento de uma criança, podem muitas vezes tornar as nossas emoções muito confusas. Então essas coisas, né, ficar na dependência dessas circunstâncias, fazem as nossas emoções serem oscilantes. E a gente acaba baseando os nossos sentimentos nessas circunstâncias e acreditando realmente nisso tudo como uma verdade. Então, o que nós precisamos trazer à mente, né? Trazer à mente a verdade de quem Deus é. Deus é bom, quer eu sinta que Ele é bom ou não, né? Deus, Ele me ama. E mesmo que eu nesse momento não esteja me sentindo amada, eu devo saber dessa realidade, que Deus me ama. Essa é a verdade, né? Deus sempre está comigo. Essa é uma verdade, mesmo que eu me sinta abandonada. Então, se a gente quiser andar em liberdade, nós temos que perceber que as nossas emoções não são necessariamente confiáveis. Aquilo que a gente sente não é realidade, né? Principalmente quando confrontada com a palavra de Deus. A verdade está na palavra de Deus. Se você sente de alguma forma isso diferente, isso não é realidade, né? E nós temos que estar dispostas a rejeitar qualquer sentimento que vá contra a verdade de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 7 e 9, dizem o seguinte, ó: alegrai-vos sempre no Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. Tudo que é verdadeiro, nisso pensai. E qual que é o resultado disso? A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, e o Deus de paz estará convosco. Então essa que é a realidade. A alegria é a emoção que deve permear a nossa vida, porque nós nos alegramos não por conta de circunstâncias favoráveis. Nós nos alegramos sempre no Senhor. Nós nos alegramos no Deus que nós temos. E isso independe das circunstâncias. E é por isso
que podemos ter uma paz que excede o entendimento humano. Ninguém entende como alguém pode ter paz na perda, né? Como alguém pode ter paz nesse momento de tanto medo de pegar uma doença, né? Como é que podemos ter paz? Isso não é uma coisa que parece muito lógica, mas nós podemos ter paz porque ela é resultado da alegria no Senhor. E é essa a emoção. Então, nós temos que nos apegar à verdade de quem Deus é e não na mentira de que os meus sentimentos é que são a verdade, né? Vamos a mais uma mentira. Essa já ouvi de muita gente, né? Eu não consigo controlar as minhas emoções. Elas vêm e eu não consigo controlar, né? E o inimigo, ele usa mesmo essa mentira para que a gente entenda que a gente não tem escolha, que a gente é guiado pelas nossas emoções, a gente não pode escolher. Até certo ponto, a gente realmente não pode alterar a forma como a gente se sente, né? Isso vem e você tá lá se sentindo triste. Você naquele momento você não pode optar por, não vou ficar triste. Você já está triste, né? Mas a verdade é que a gente não precisa deixar que esses sentimentos, né, essas emoções governem a nossa vida. Então, do sentir passa para ação. Então, você pode, claro, você vai receber o resultado de um exame, você pode se sentir apreensiva quanto ao resultado, mas você tem a escolha de não permanecer se preocupando e se afligindo pelo resultado, por um possível resultado ruim, né? Muitas mulheres, por exemplo, reclamam dos seus períodos menstruais. Eu estou de TPM e por isso eu me sinto nervosa, eu fico irritada na TPM. E isso pode acontecer, mas isso não quer dizer que você está liberada para ser rude, né? Para ter falas ruins com a sua família, porque isso é dizer eu não controlo a minha emoção, é se autorizar a agir de acordo com a sua emoção. E isso não tem lugar nenhum que está escrito que você está liberada para agir assim, né? A verdade é que, independentemente das emoções que estão borbulhando dentro de nós, pela graça de Deus, nós podemos escolher fixar nossa mente nele e confiar e obedecer. E aí nós vamos estar experimentando paz e graça que vem quando nós somos fiéis, embora as circunstâncias não se alterem, né? Como a gente fica mal depois que a gente é rude, né? Depois que passa. Então, se você obedecer ao Senhor, se manter fixada na forma de agir que Deus quer que você tenha, né? E não se autorize em determinados períodos do mês ou por conta de determinadas circunstâncias a agir de acordo com as suas emoções, você vai acabar colhendo paz. Tem uma autora chamada Hannah Smith, que ela foi casada com um pastor. E essa mulher, ela viveu muitas situações terríveis. Esse pastor a traiu várias vezes, né? Ela teve, acho que 5 filhos, e 2 desses filhos morreram de escarlatina. Uma filha abandonou o marido e fugiu com um artista. Outra filha se casou com um ateu convicto, né? E aí ela, além de todas essas situações, ela tinha muita dor porque ela tinha artrite. Então, ela tinha uma série de circunstâncias que a autorizariam a agir, né, com emoções sob efeito de emoções que não eram boas. No entanto, olha só o que ela escreveu, né? Temos de escolher, sem qualquer relação com o estado de nossas emoções, que atitude nossa vontade tomará com respeito a Deus. Devemos reconhecer que nossas emoções são apenas servas de nossa vontade. Nossa vontade pode controlar nossos sentimentos somente se estivermos firmemente decididas a fazer isso. Muitas vezes, quando meus sentimentos se declararam contrários aos fatos, mudei totalmente tais sentimentos.
fazendo uma afirmação constante do oposto. Emoções agitadas, como um barco arremessado para todos os lados, que pouco a pouco se submete à tração constante da âncora. Quando se encontram acorrentados ao tremendo poder de Deus pela escolha voluntária, cedo ou tarde devem se submeter a Ele. Então, as nossas emoções devem estar ancoradas, né, no poder de Deus. E Deus, gente, Ele nos deu tantas promessas de cuidar da nossa vida, né, de cuidar das nossas emoções na sua palavra, que nós só podemos nos ancorar realmente nessa verdade. Então, olha só, eu tenho aqui algumas promessas dessas, né? Eu estou convosco todos os dias da sua vida, né? Mateus 28, 20. Portanto, nós temos que ser, nós podemos fugir de sermos dominadas, por exemplo, pela solidão. A palavra de Deus diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Está lá em Filipenses 4,19. Por isso, eu não tenho que ficar preocupada à noite, acordada, preocupada com coisas que eu vou ter que pagar. Eu não preciso deixar que o medo, que as circunstâncias difíceis, financeiras, por exemplo, tomem o lugar dessa verdade de Deus, né? Que Ele vai suprir as minhas necessidades. Ele também nos promete que, pois as montanhas se retirarão e os montes serão removidos, mas o meu amor não se afastará de ti. Então, nós não temos que temer, né, que o pior possa nos acontecer, porque o amor de Deus não se afasta de nós. E assim, muitas outras coisas, né, irmãs? Vocês têm aí seus versículos prediletos e sabem que o Espírito Santo de Deus toca no seu coração através desses versículos e te move a confiar no Senhor, né? Eu gosto muito do versículo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Como isso sempre foi uma constante na minha vida. Nós estamos lendo agora um livro que fala sobre o medo e nós temos visto o quanto que as promessas de Deus, o poder de Deus afastam o medo de nós. Por isso, nós podemos sim controlar as nossas mentes, porque quando nós fixamos a nossa mente em Cristo e submetemos cada pensamento à verdade, o Espírito Santo, ele santifica as nossas emoções, ele concede graça, conforto e paz sobrenaturais. Então, nós precisamos fixar a nossa mente realmente em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Isso é fixar a mente no Senhor. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. 2 Coríntios 10, 5. E Isaías 26, 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele que tem seu propósito firme em ti, porque confia em ti. Então, nós teremos o nosso propósito fiel, né? Conservado no Senhor, se a gente realmente entregar os nossos pensamentos, fixar os nossos pensamentos nas verdades de Deus. Essa que tem que ser a nossa luta contra essa mentira de que eu não posso controlar as minhas emoções. O Senhor, Ele controla as nossas emoções, Ele faz com que a gente não haja por emoção quando nós temos nossa mente fixada na verdade dEle. A outra mentira que é contada e muito contada para nós é que eu não posso controlar como reajo quando os meus hormônios estão descontrolados. Quando a gente aceita essa mentira de que a gente não pode controlar, né, as nossas ações, porque os hormônios aí estão todos desequilibrados, enfim, isso faz a gente se tornar cativo realmente de Satanás e daquilo que ele quer de nós. Nós somos rápidas em acreditar em nossos sentimentos
como também somos muito rápidas em obedecer a eles, né? Se a gente sente vontade, por exemplo, de comer, a gente vai lá para a geladeira, né? A gente é movido a isso. Se a gente sente vontade de não sair da cama, a gente acaba dormindo mais do que devia e depois colhe as consequências disso. Então, muitas vezes, nós sentimos algo e reagimos a isso através das nossas ações. E muitas pesquisas, né, nas últimas décadas aí, têm sido feitas sobre o corpo da mulher. E apesar, né, que a gente poderia olhar para essas pesquisas, pensando realmente como está lá em Salmo 139:14, né? Que modo terrível e tão admirável, né? Que nós fomos formadas, como é maravilhoso o jeito como Deus realmente criou cada parte nossa, né? Muitas vezes essas informações têm sido usadas como desculpas para atitudes e comportamentos que não glorificam a Deus, né? Certas mulheres costumam atribuir seu mau humor e suas reações negativas a certos períodos de seu ciclo menstrual. Outras vezes, uma gravidez um pouco mais difícil acaba justificando uma mudança de humor e comportamentos inconstantes, né? Outras mulheres já antevêm, né, como é que elas vão ficar na menopausa. Eu já estou até imaginando, né, que eu vou ficar assim, assim. Então, é claro que fisicamente uma série de transformações acontecem na nossa vida, né? Mas nós temos que cuidar para que a gente não justifique reações carnais por questões físicas, né? Se temos tanta alteração assim química, física, nós devemos procurar o médico, saber como é que está realmente o nosso organismo. Mas nós não podemos justificar que toda mulher se tornará insuportável durante 10 dias porque ela está no ciclo menstrual dela e que, portanto, toda a família tem que aguentar isso, né? Isso não glorifica a Deus, né? Com certeza, o que acontece no nosso corpo afeta o nosso emocional, a nossa mente e também o nosso espírito. Mas não podemos isolar essas dimensões de quem nós somos realmente e acabarmos caindo na armadilha do inimigo quando nós justificamos atitudes e reações carnais e pecaminosas com base em nossa condição física e em alterações hormonais. Uma vez, essa autora do livro disse que ela estava muito cansada por estar fazendo muitas palestras enfim, trabalhando muito. E ela começou realmente a se tornar uma pessoa, assim, rude, falando com as pessoas de qualquer jeito. E aí uma amiga muito próxima dela chegou para ela e falou: olha, não deixe que o cansaço seja uma desculpa para a carnalidade. Ela falou que no primeiro momento aquela frase mexeu com ela, né? Mas depois ela entendeu, né, que o que a amiga estava fazendo com ela, estava confrontando ela. E isso também me pega, irmãs. Quantas vezes, né, a gente justifica reações emocionais que a gente tem, carnais, por questões físicas, por questões da circunstância, e nada realmente nos libera a pecar, a agir da forma que desonra o nome do Senhor, né? Deus criou o nosso corpo para funcionar em estações e ciclos. Cada época tem seus desafios. Algumas dificuldades associadas ao ciclo menstrual que algumas mulheres experimentam são lembretes práticos da nossa condição decaída, né? Quando Deus criou a mulher, Ele não criou a mulher para ter cólica, né? Não criou a mulher para sofrer a dor e o desconforto muitas vezes durante uma gravidez. Era para tudo ser perfeito, né? Mas o pecado trouxe todas essas coisas para a nossa condição e isso Deus permite para nos lembrarmos também de que nós somos mulheres, de que nós damos vida e que isso é maravilhoso também, né? Então,
nós temos que pensar, bom, não foi Deus que fez o meu corpo? Então, será que ele não entende os hormônios, como é que esse corpo realmente funciona, né? Nós sabemos que não tem nada que pega Deus desprevenido, nada que o surpreende. Nossa, como que a Laís pode estar se sentindo assim? Não foi assim que eu criei ela, né? Na verdade, ele me criou e ele sabe exatamente como eu me sinto. Salmo 139, versículo 13 a 16 diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Que pensamento incrível, não é? Antes de eu nascer, Deus já sabia quantas menstruações eu teria, quantas vezes eu ia engravidar, em que momento eu ia entrar na menopausa, o que ia acontecer com toda a minha vida, né? Ele sabe de todas essas coisas. E se ele permite determinadas circunstâncias que às vezes não são tão agradáveis, né, nós temos que pensar como é que a gente reage de forma que glorifique o nome do Senhor. Como é que eu me comporto com as pessoas, né? Tô lá triste, acabada, alguém chega para mim e fala: "Nossa, como você tá mal, né? Você não tá feliz, você sempre tão mais feliz. Não, mas agora é porque vai vir minha menstruação, então eu vou ficar aqui acabada." Será que é assim que o Senhor quer que a gente glorifique o nome dele, né? A alegria do Senhor não tem que estar presente? Laís, mas é muito difícil. A vida cristã não é fácil, né? E não é você fazer de conta, você esconder. Então tá bom, então eu vou fazer de conta que eu tô bem. Não, é literalmente você confiar no Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu tô com um desconforto muito grande no meu corpo, né? Mas, Senhor, renova a tua alegria em mim. Me faz testemunhar da tua graça, né? Traz para mim essa alegria. Então, Deus, ele conhece cada molécula do nosso corpo, foi cuidadosamente pensada, planejada por ele, e nós devemos viver essa verdade. Deus não nos oferece um processo de crescimento fácil ou sem problemas, mas Ele prometeu atender a todas as nossas necessidades e nos dar graça para responder aos desafios e às dificuldades associadas a cada fase da nossa vida. Então, realmente, Deus, Ele supre essas necessidades. Antes de todas essas pesquisas e todas essas coisas acontecerem, teve um autor chamado Francis de Sales, que viveu de 1567 a 1622, e ele escreveu sábios conselhos para as mulheres de todas as gerações. Ele disse assim: não olhe com medo para as mudanças e as oportunidades desta vida. Em vez disso, olhe para elas com a esperança plena de que, à medida que surgirem, Deus, a quem você pertence, a ajudará a enfrentá-las. Ele a sustentou até agora e você permaneceu, mas se apegue à sua mão querida e ele a conduzirá em segurança por todas as coisas. E quando você não conseguir se manter em pé, ele a levantará nos seus braços. O mesmo Pai eterno que cuida de você hoje, cuidará de você amanhã e em todos os dias. Ou ele a protegerá do sofrimento, ou lhe dará a força infalível para suportá-la. Desse modo, fique em paz e coloque de lado todos os pensamentos e imaginações que lhe tragam ansiedade, né? Então, esse é o Deus que nos capacita. Esse é o Deus que realmente supre a cada ciclo da nossa vida. As mulheres que têm acompanhado a leitura do livro Vencendo o Medo e a Ansiedade, tem um trecho do livro que vocês vão ver essa semana, que eu já gravei, e que me tocou profundamente, né? Ele diz o seguinte, que a gente só compra o bilhete do trem
na hora que a gente vai partir para aquela viagem, né? A gente não compra o bilhete você não compra o bilhete do metrô para daqui 3 meses, quem sabe eu faço uma viagem. Não. Na hora que você vai viajar, você tem que estar com o bilhete na mão e aí você pode fazer aquela viagem. Com Deus é a mesma coisa. Deus, ele nos dá o bilhete, ele nos dá a força para enfrentar a situação que nós temos à frente para enfrentar naquele momento. Então, as nossas imaginações, né? Quando eu, sei lá, entrar na menopausa, eu vou ter calores, eu vou estar em desconforto, eu acho que vai ser terrível. E a gente já fica imaginando uma viagem de trem em que Deus, naquele momento, não tem como nos capacitar, nos dar força para viver aquilo, porque nós não estamos vivendo. Mas quando chega lá, na hora daquela viagem, Deus nos dá o bilhete. Ele nos capacita a enfrentar aquela situação, né? Na história lá do livro, ela está falando sobre uma outra circunstância, que é, na verdade, a gente ficar imaginando situações terríveis e eu não suportaria. Você, nesse momento que você está imaginando, você realmente não suportaria. Você só vai suportar uma situação na hora que você viver aquela situação, porque é naquela hora que Deus vai te capacitar. Então, nós temos que pensar a mesma coisa. A cada momento do nosso mês, Deus vai nos capacitar a viver aquele momento. Agora disso, eu preciso me colocar na mão do Senhor. Eu preciso buscar no Senhor. Nós estamos lendo o livro de Salmos e eu estou encantada de ver o quanto que Davi descrevia em detalhes a sua situação para Deus. Ele se derramava diante de Deus e dizia: a minha alma está abatida, meu coração está pesado, os meus inimigos estão me destruindo, né? E logo no final, mas os salmos nunca terminam assim, né? E ele fala: e o Senhor vem em meu socorro, e eu glorifico o Senhor, e eu louvo o Senhor pelo seu poder. Então, nós temos um mês inteiro pela frente. Se você, irmã, sofre, né, por esses períodos de hormônios aí diferentes, já foi ao médico, já conversou, mas ainda suas emoções são complicadas, se derrame perante o Senhor também. Nós acreditamos no poder de Deus, que nos capacita a viver da forma como Ele quer e nos ajuda realmente a controlar as nossas emoções. Então, nós devemos estar confiantes no Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24, Paulo nos fala: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma, incluindo aquelas emoções que a gente está falando, né? E corpo, sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel e Ele também o fará. Então, que o Senhor mantenha as nossas emoções aí realmente irrepreensíveis, né, diante dele. Bom, a outra mentira que a gente vai ver, né, é uma mentira também que está sendo muito profunda nessa época da nossa vida, né, nessa geração assim. A resposta para a depressão deve ser buscada primeiramente nos medicamentos e na psicoterapia. Nós vivemos, gente, hoje em dia, situação que a depressão se tornou uma doença pandêmica, né? Qualquer lugar do mundo, do planeta, a quantidade de pessoas é muito grande. E, assim, é impressionante o tanto de mulheres que tomam medicação e forte, né? Tomam remédios para dormir, você conversa: não, porque eu tenho depressão e eu tomo remédio. E aí, aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, né? Muitas vezes nós precisamos sim de medicação. O nosso corpo fica tão alterado quimicamente que nós precisamos de um acompanhamento médico para poder reequilibrar isso. No entanto, existe um outro lado da depressão, que é esse que eu vou tratar aqui, que nós também precisamos estar atentas, né? A depressão, então, ela tem sido generalizada entre as mulheres.
E apesar dessa rapidez de diagnóstico, né? Porque se você chegar chorando no médico hoje, ele vai falar que você está num processo depressivo e vai te dar medicação, né? Então, apesar dessa rapidez, o que é interessante ver é que as pessoas vão ficando cada vez mais dependentes e acabam não saindo desse ciclo, né? O tratamento da depressão, ele não é só químico. Ele também é, e existem momentos em que ele é sim necessário e é muito ruim que você diga, eu não vou ao médico, eu não vou tomar remédio para eu não ficar dependente. Porque, na verdade, nós temos que primeiro entregar ao Senhor, confiar que o Senhor é quem dá sabedoria aos médicos e entrar num processo de tratamento que envolve medicação, envolve terapia e envolve muita entrega espiritual também, né? Lidar com as questões que muitas vezes nos levaram a esse lugar. Então, quando a gente faz um estudo sobre a depressão e o desespero na Bíblia, revela que em alguns casos, né, a dor que nós identificamos como depressão, essa angústia, essas questões que a gente identifica como depressão, são, na verdade, consequências inevitáveis de a gente viver num mundo decaído. Então, nós, vivendo neste mundo que jaz no maligno, né? Nós vamos ser afetados, sim, por uma série de emoções, de angústias, de preocupações, e que nós temos que ter confiança de lidar com estas coisas, sabendo que elas são inevitáveis neste momento em que vivemos, deste mundo decaído, né? Muita investigação tem sido feita pelos cientistas, pelos médicos, para tentar compreender a inter-relação que existe entre depressão, disposições genéticas, às vezes, né, pais depressivos acabam influenciando para que jovens sejam depressivos, crianças sejam depressivas, e outros fatores fisiológicos. Sabe-se que, em muitos casos, os sintomas fisiológicos relacionados à depressão são frutos e questões enraizadas no campo da alma e do espírito. Questões que a gente muitas vezes não trabalhou, como ingratidão, conflitos não resolvidos, né? Culpa, amargura, falta de perdão, que acabam gerando, né, essas circunstâncias assim nas nossas emoções e acabam nos levando à depressão. Raiva, egocentrismo, também são raízes de problemas que nós não tratamos. E as consequências vão aparecer inevitavelmente no nosso corpo e na nossa alma, criando esses problemas físicos e emocionais. Então, muitas vezes os remédios, eles vão aliviar os sintomas da depressão. No entanto, se a depressão ela não se originou por esse mau funcionamento do corpo, mas ela se originou por essas outras questões que eu falei, não tratadas, de culpa, de falta de perdão, de ingratidão, de amargura, e a gente não tratá-las espiritualmente falando, os remédios não vão resolver, né? O que os remédios podem ajudar a gente? Podem ajudar a gente a ter uma clareza maior no nosso pensamento, sair daquela situação inicial de crise, porque quando alguém está numa crise depressiva, não adianta você ir só lá e orar com a pessoa, ela muitas vezes vai precisar de uma medicação, como nós já vimos, né? Até pastores que se suicidaram, porque não conseguiram lidar com essas questões. Então, existe sim, né, o tratamento médico, mas quando essa mente fica mais clara, o pensamento pode, né, se ajustar, nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, sonda o meu coração.
O que produz, Senhor, esses sentimentos em mim? Às vezes são situações de infância, às vezes são situações atuais, né? Situações que a gente não consegue lidar e que nós precisamos tratar com o Senhor para elas não serem a raiz detonadora de futuras crises depressivas. Muita gente vê a medicação como a solução do seu problema, mas se a pessoa doente não abordar as questões internas do coração, ela não vai se sentir uma pessoa livre. Na Bíblia, nós temos alguns casos de personagens que, se a gente fosse fazer uma leitura agora dos sentimentos que eles têm, a gente veria que eles estavam em processos depressivos, né? Nós vemos, por exemplo, o rei Acabe. Acabe, ele queria muito comprar uma terra que era de um vizinho, o vizinho não queria vender para ele, né? E ele teve um ataque de nervos em relação a isso. A Bíblia fala que ele ficou desgostoso, indignado, ele se deitou na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Quer dizer, uma situação ali de depressão. Eu quero aquela terra, né? E ficou depressivo lá. Em 1 Reis 21:4 a gente vê isso. E aí a esposa de Acabe, Jezabel, ela tenta tirar Acabe dessa depressão, prometendo ajudar a conseguir o que ele queria. Ela disse: levanta-te, come e alegra teu coração, porque eu vou te dar a vinha de Nabote. Olha só, né? Ele estava ali num processo de depressão. E muitas vezes esses processos depressivos têm a ver com isso que aconteceu com Acabe. As coisas não são do jeito que eu quero, eu fico frustrado e, ao invés de expressar a minha raiva, eu acabo indo para um buraco emocional, né? O meu filho não está agindo do jeito que eu gostaria que ele agisse, então eu vou para o buraco. O meu marido não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse, e aí eu vou para o buraco emocional. Então, na verdade, no fundo aí está a questão do controle, né? Como as coisas não estão do jeito que eu quero, no meu controle, então eu acabo entrando numa situação depressiva. Jonas é outra história que fala claramente da depressão, né? Jonas quis morrer, tudo por quê? Porque, do ponto de vista dele, Deus não estava fazendo as coisas do jeito que ele queria, acabando com os inimigos dele. Muito pelo contrário, Deus estava salvando. E aí ele fica muito irado e a mesma coisa, vai entrar num processo depressivo. E Deus fala para ele, né? Por que você tá assim irado, né? E isso estava fazendo mal para Jonas. Deus queria mostrar para ele que não era ele que era soberano, mas era Deus quem era soberano. E muitas vezes nós entramos em situações depressivas porque não reconhecemos essa soberania de Deus, né? Deus queria que o profeta enxergasse que não eram as circunstâncias que estão realmente causando essa depressão, mas sim a sua resposta zangada às escolhas soberanas de Deus, né? Deus vai falar com ele sobre a ira dele para mostrar: você não está bravo por conta dos seus inimigos, que eles estão, você tá irado contra mim. E é isso que você tem que observar, né? O que está produzindo esses sentimentos em você. Ana também aconteceu a mesma coisa. Foi uma mulher devota que ficou deprimida quando teve que lidar com uma combinação de desejos não realizados, né? Ela queria ter um filho, Penina ainda provocava ela, aborrecia ela cada vez que subia ao templo, né? E a Bíblia fala que Ana chorava e ficava sem comer. Quando nós falhamos em ver a mão de Deus nas circunstâncias, ou quando lutamos quanto às escolhas dele para a nossa vida, nós nos tornamos candidatas muito grandes à depressão, né? Quando nós não reconhecemos a soberania de Deus, a forma que Deus age, então nós vamos contestar as circunstâncias que nós estamos vivendo. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que eu tive que ficar com essa doença? Por que eu estou vivendo essa situação? É o caso, por exemplo, gente, agora dessa situação que nós estamos vivendo de isolamento. Se você não reconhecer que o Senhor é soberano e Ele tem propósito, né, na minha vida, na sua vida, na vida do planeta, para nos confinar,
se a gente considerar que isso não está sobre a mão de Deus, nós seremos grandes candidatos à depressão, né? Mas hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, o quanto que eu estou vendo Deus aperfeiçoar os ministérios, gente aprendendo muita coisa, aprendendo a usar tecnologia, aprendendo que serão ferramentas importantes para o reino de Deus, para a gente propagar a palavra de Deus, e que nós muitas vezes não teríamos essas possibilidades se nós não tivéssemos que viver essa situação tão limite, a ponto de termos que buscar essa tecnologia e tudo isso. Então, isso eu estou falando de um aspecto, mas existem tantos aspectos, né? Não é uma questão de ver só o lado bom. Não, eu sou obrigada a ver o lado bom, porque a palavra de Deus diz que tudo que Deus faz é bom. Então, se Ele permite que essas coisas aconteçam, que a gente se confine dentro das casas com as nossas famílias, né? Se Ele está permitindo isso, eu tenho que olhar para o que de fato o Senhor, o propósito que Ele está realizando na minha vida. Porque senão eu seria uma candidata à depressão, né? Eu vou dizer, nossa, Deus está dormindo, Ele não percebeu que o planeta está com o coronavírus, né? E Deus sabia exatamente que em 2020 as coisas iam ficar assim. O homem queria dizer que ia ser no ano 2000, eu lembro muito bem, né? Quando nós entramos no ano 2000, a gente preocupado de que o planeta ia explodir. Nós chegamos até 2020, nós não explodimos, mas muita coisa está acontecendo, né? Nuvem de gafanhoto, nuvens de areia, agora coronavírus, enfim, muita coisa está acontecendo. Tudo dentro da soberania de Deus, tudo permitido por Ele. E isso não pode me provocar depressão, tristeza, porque isso é não confiar no Deus que nós temos, né? Davi também mostrou, nos Salmos todos ele mostra, né, que a depressão ela pode tanto ser causada pelo pecado, como ele muitas vezes expressou sobre a forma como ele se sentia em relação ao pecado, quando ele cometeu o pecado com Batseba, né, e Urias, e ele fala de como aquele pecado produziu tristeza, né? Aqui em Salmo 32 diz: enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. O meu vigor se esgotou como no calor da seca. Então, Davi, enquanto não confessava os seus pecados, tinha dor nos ossos, né? Ele foi afligido fisicamente pela falta de confissão. E essa é uma característica, né, que pode acontecer em relação à depressão. Mas também ele muitas vezes se deparou em momentos de intensa escuridão emocional que não estavam ligadas diretamente ao pecado. Tem outros lugares, em Salmo 55, ele fala: estou perturbado e ando perplexo, meu coração dispara dentro de mim e o pavor da morte me domina, temor e tremor me sobrevêm e o horror toma conta de mim. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Foi isso que eu disse para vocês, né? Que é maravilhoso a gente ver como Davi descreve os seus sentimentos, descreve as suas emoções e entrega-as ao Senhor, né? Então, nós devemos falar como Davi muitas vezes, né? Porque está abatido a minha alma, porque tu te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a minha salvação. E, meu Deus, minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti. Durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade, durante a noite, seu cântico está comigo. Olha que coisa linda, né? E o Dr. Martin Lloyd Jones, ele usa uma passagem no seu livro para se dirigir àqueles que estão deprimidos. Ele diz assim: você deve dizer à sua alma, por que está abatida? Que assuntos estão incomodando? Você deve exortar a si mesmo e dizer: espera em Deus, em vez de resmungar de forma deprimida e infeliz. E depois deve ir adiante e se lembrar de Deus, de quem é Deus, do que Deus é, do que Deus fez e do que Ele se comprometeu a fazer. Olha que coisa mais fantástica, né?
Pergunte, por que está batida a minha alma? Mas, ao mesmo tempo, responda, espere em Deus. Nesse Deus que você sabe quem Ele é, o que Ele faz, né? E quem Ele tem sido na sua vida. É nesse Deus que nós temos que esperar. Então, para concluir, né, eu gostaria que a gente fosse no último capítulo de Tiago, né? E lá em Tiago ele diz assim: alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Olha só que bonito isso, né? Tiago, ele traz aqui para nós algumas duas lições importantes. A primeira é que, independente de como estamos nos sentindo pelo que estamos passando, a nossa reação imediata deve ser voltar-nos para o Senhor. O que ele diz aqui? Está alguém aflito? Ore. Se você está contente, cante louvores, né? Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem por ele. Então, independente das nossas emoções, de como a gente está se sentindo, se a gente está alegre, se a gente está triste, nós devemos nos voltar sempre para o Senhor. Frequentemente, a nossa primeira reação, quando a gente está se sentindo mal, é nos voltarmos para outras coisas. A gente vai procurar o amigo, a gente vai procurar a comida, ou a gente vai procurar o sono, ficar lá dormindo para esquecer, né? Mas o que nós devemos procurar realmente é o Senhor Deus. É Ele quem realmente pode mudar as nossas circunstâncias e a nossa vida. E a segunda verdade que vem aí, que também é muito importante, é a importância do papel do corpo de Cristo em ministrar ajuda e cura para os corações feridos. Gente, o corpo de Cristo é um lugar de fortalecimento. Por isso, é claro que você deve procurar médico, psicólogo, se você precisa disso, mas muitas vezes nós, enquanto corpo, ao invés de a gente ouvir a pessoa, de você orar com ela, de você fortalecê-la com uma boa palavra, de buscarem na palavra de Deus um versículo de estímulo para aquela pessoa, você já manda ela para o psicólogo. Você precisa fazer uma terapia. Antes de fazer isso, irmão, seja corpo, fale com o seu irmão, seja um apoio. E você também que está precisando disso, procure os líderes da igreja, procure o seu pastor, né? Coloque para ele o seu coração como se sente, porque com certeza, através da palavra de Deus, ele vai falar com você e como corpo vai ajudar você a, se necessário, até buscar uma ajuda, mas em princípio, né, poder ser fortalecido pelo corpo. Então, quando a gente pensa aí nessas mentiras e na necessidade que nós temos de lidar com as nossas emoções, nós devemos sempre lembrar que se sentir bem não é o objetivo principal da vida de um cristão. Eu como cristão eu preciso estar me sentindo super bem. Não. O objetivo principal na vida de um cristão, gente, é glorificar o nome do Senhor. É dar glória ao Senhor. E isso independe das nossas circunstâncias e das emoções que nós estamos vivendo, né? Deus não promete que aqueles que andam com Ele estarão livres de todas as emoções difíceis. Na verdade, enquanto estivermos neste corpo, vamos experimentar vários graus de dor e angústia. O foco não deve estar em mudar ou em consertar as coisas para nos fazer sentir melhor, mas na glória de Deus, em seus propósitos redentores no mundo.
todo o resto é dispensável. A verdadeira alegria vem de nos entregarmos a esse objetivo, né? Ou seja, a glória de Deus. Então, muitas vezes, nós estamos gastando tempo tentando mudar as circunstâncias, tentando mudar as nossas emoções para que a gente possa se sentir bem. Mas nós devemos glorificar a Deus, nos alegrar no Senhor, independente das circunstâncias que nós estivermos vivendo. Que a sua vida seja toda para a glória de Deus durante essa semana e que Deus possa nos abençoar muito. Amém?